Seja bem-vindo ao Mundo Marcial, o seu canal dedicado às artes marciais e à cultura dos grandes estilos de combate. Hoje, vamos explorar a fascinante história e as técnicas do Ryoishin-Ryu Jujutsu, uma das escolas clássicas, que influenciaram profundamente o desenvolvimento de algumas artes marciais. Vamos entender sua origem, seus princípios e as técnicas que fizeram desse estilo um dos mais respeitados do Japão feudal. Se você gosta de artes marciais tradicionais e quer aprender mais sobre sua evolução, já deixa o like e se inscreve no canal. Fukuno Shishiroemo Masakatsu, o fundador. Fukuno Shishiroemo Masakatsu nasceu por volta de 1585, na região de Setsu, Naniwa, atual Osaka, Japão. Sua infância e juventude foram marcadas por um intenso treinamento em diferentes artes marciais, que mais tarde influenciariam a criação do Ryoishin-Ryu Jujutsu. Em sua juventude, Fukuno era conhecido pelo nome de Yuzen e recebeu instrução em Kenjutsu, esgrima japonesa, com o renomado mestre Yagyu Munetoshi, fundador do Yagyu Shinkage Ryu, uma das escolas de esgrima mais respeitadas do Japão. Essa experiência no Kenjutsu proporcionou a Fukuno um entendimento avançado sobre tempo, distância e controle do adversário, elementos essenciais para o desenvolvimento posterior do Ryoishin-Ryu Jujutsu. Além do Kenjutsu, Fukuno também era um praticante de sumo, o que lhe deu uma base sólida para técnicas de controle corporal, equilíbrio e arremessos. Essas influências diversas foram fundamentais para a construção do seu sistema de Jujutsu. A influência de Chingen-pin e o Hoshu no Jutsu. Entre 1626 e 1627, Fukuno aprofundou ainda mais seus conhecimentos ao estudar um conjunto de técnicas conhecido como Hoshu no Jutsu, que significa técnicas de apreensão. Seu instrutor foi o monge Chingen-pin, um erudito e mestre de artes marciais de origem chinesa que havia se estabelecido no monastério Kokushoji, em Azabu. Chingen-pin trouxe consigo conhecimentos das artes marciais chinesas e começou a ensinar um método baseado em golpes, torções e imobilizações para subjugar o oponente sem o uso de armas. O Hoshu no Jutsu compartilhava princípios semelhantes ao que, posteriormente, se tornaria o Jujutsu clássico japonês. Fukuno absorveu essas técnicas e incorporou sua própria experiência para desenvolver um novo sistema de combate, que mais tarde se consolidaria como Ryoishin-Ryu Jujutsu. O significado do nome Ryoishin-Ryu Jujutsu. O nome Ryoishin-Ryu Jujutsu tem um significado profundo, refletindo a filosofia da escola. Segundo Ryoishin-Ryu Denjumokuroku, um documento histórico da escola, o nome pode ser interpretado como mover e, bem, Ryu, o coração, Shin, então você encontrará, To, harmonia, o A. Já no Ryoishin-Ryu, Fukuno explicou que o significado da escola era aplicar habilmente a mente, Shin, e atacar, To, com facilidade. Essas interpretações demonstram que o Ryoishin-Ryu não se baseia apenas na força física, mas também no controle mental e na capacidade de adaptar-se ao adversário. O crescimento durante o período Edo. No período Edo, de 1603 a 1868, o Ryoishin-Ryu tornou-se uma das três maiores e mais influentes escolas de Jujutsu do Japão, junto com Takenouchi-Ryu, fundada em 1532 e considerada a mais antiga escola formal de Jujutsu. Isshin-Ryu, conhecida por seu foco em técnicas suaves e estratégias de contra-ataque. O Ryoishin-Ryu se destacou por seu foco em técnicas práticas e eficientes para imobilizar e controlar adversários, sendo amplamente adotado por samurais e forças de segurança da época. Durante este período, diversos estilos descendentes surgiram a partir de Ryoishin-Ryu, incluindo Kito-Ryu Jujutsu, uma escola que posteriormente influenciaria a criação do Judô de Jigoro Kano. Jikishin-Ryu Yawara, um estilo que manteve a tradição das técnicas de apreensão. Ishijitoku Tenshin-Ryu Jujutsu, também conhecido como Jigo Tenshin-Ryu, este estilo combinou elementos do Ryoishin-Ryu com o Yoshin-Ryu. A luta histórica no período Meiji. No final do século XIX, durante o período Meiji, de 1868 a 1912, o Ryoishin-Ryu ainda era praticado por grandes lutadores. O exemplo mais notável foi o de Ansuke Nakamura, um dos praticantes mais habilidosos da escola. Em 1886, Nakamura participou de um desafio contra Sakujiro Yokoyama, um dos campeões do recém-fundado Kodokan Judo.
A luta durou impressionantes 55 minutos e terminou empatada, com os dois lutadores sendo reconhecidos como campeões. Nakamura foi declarado campeão do leste do Japão. Yokoyama foi declarado campeão do oeste do Japão. Esse combate demonstrou que o Ryoishin-Ryu ainda era altamente eficaz, mesmo em uma época de transição para novas formas de artes marciais, como o judô. O declínio e a preservação fora do Japão. Com o passar do tempo, a linha principal do Ryoishin-Ryu no Japão acabou se perdendo. A única escola diretamente relacionada que ainda é ensinada no Japão é a Ise-Jitoku Tenshin-Ryu Jujutsu, que combina elementos do Ryoishin-Ryu com o Yoshin-Ryu Jujutsu. Essa escola foi fundada por Fujita Shozuki Rokunorizada, falecido em 1844, e hoje está sob a liderança do 16º Sokemifune Toishiro. Curiosamente, embora tenha praticamente desaparecido no Japão, o Ryoishin-Ryu continua vivo em alguns países estrangeiros, onde ainda é praticado e preservado sob seu nome original. Seu impacto pode ser sentido em diversas artes marciais modernas, especialmente no judô, devido à influência indireta exercida por meio do Kito-Ryu. Assim, mesmo que sua linhagem direta tenha se perdido, o legado do Ryoishin-Ryu Jujutsu continua vivo e influenciando gerações de praticantes ao redor do mundo. O Ryoishin-Ryu Jujutsu é uma escola clássica de Jujutsu. Suas técnicas refletem uma abordagem eficiente para autodefesa, controle do oponente e combate real, adaptando-se ao contexto dos samurais do período Edo. Princípios fundamentais. Princípio da flexibilidade e adaptação. O Ryoishin-Ryu segue o princípio essencial do Ju, suavidade ou flexibilidade, que consiste em usar a força do oponente contra ele mesmo. Em vez de confrontar diretamente um ataque com força bruta, o praticante desvia, redireciona e controla o oponente de maneira eficiente. Controle da mente e do corpo. O nome Ryoishin-Ryu sugere a ideia de mover bem o coração, mente, para encontrar harmonia, o que significa que a escola valoriza tanto a técnica física quanto o controle mental do praticante. Estratégia, paciência e precisão são mais importantes do que força bruta. Combate em curta distância. O foco do Ryoishin-Ryu está no combate de curta distância, usando técnicas para derrubar, imobilizar e neutralizar um adversário rapidamente. Diferente do Kenjutsu, que depende de armas longas, o Jujutsu dessa escola foca em situações onde o lutador está desarmado ou em combate corpo a corpo. O sistema do Ryoishin-Ryu inclui uma variedade de técnicas classificadas em 4 principais categorias. Técnicas de projeção. O Ryoishin-Ryu inclui uma grande variedade de arremessos e quedas. Essas técnicas eram projetadas para derrubar o oponente de forma controlada e eficiente. Algumas projeções típicas incluem arremesso de quadril, onde o praticante usa o próprio centro de gravidade para projetar o oponente. Sumi-Otoshi, um arremesso onde o oponente é puxado diagonalmente para fora do equilíbrio. Tai-Otoshi, técnica onde o lutador usa o próprio corpo como alavanca para derrubar o adversário. Essas técnicas eram eficazes para derrotar inimigos armados, jogando-os no chão antes que pudessem reagir com suas armas. Técnicas de luxação e contenção. As técnicas de controle articular são centrais no Ryoishin-Ryu, permitindo subjugar um adversário sem precisar feri-lo gravemente. Entre os principais bloqueios e chaves articulares estão chave de braço em rotação para submissão, torção do pulso para forçar o adversário a cair, chave de braço usada para imobilizar o oponente no chão. Essas técnicas eram extremamente úteis para samurais que precisavam capturar inimigos vivos. Golpes em pontos sensíveis. As técnicas de ataque a pontos vulneráveis do corpo para incapacitar rapidamente um adversário. Alguns exemplos incluem golpe com a mão em formato de faca, corte lateral da mão, socos direcionados ao plexo solar ou ao queixo, chute direto na região da virilha para desestabilizar o oponente. Esses ataques eram frequentemente usados para quebrar a defesa do adversário antes de aplicar uma projeção ou uma imobilização. Técnicas de imobilização e controle no chão. As técnicas de solo, usadas para neutralizar adversários caídos. Algumas delas incluem imobilização de lado, usando o peso do corpo para controlar o adversário. Imobilização montada, onde o praticante domina completamente o oponente. Estrangulamento frontal,
eficiente para incapacitar o adversário. Essas técnicas eram essenciais para duelos corpo a corpo e para combates em ambientes fechados. Aplicação marcial e estratégica. O Ryo não é apenas um sistema de luta, mas também um conjunto de estratégias para situações reais. Ele era ensinado a samurais, guardas e oficiais da lei, que precisavam controlar indivíduos sem necessariamente matá-los. Algumas características estratégicas incluem: defesa contra armas. Técnicas para desarmar um oponente com espada ou faca. Uso de projeções para neutralizar um adversário antes que ele saque sua arma. Controle de múltiplos oponentes. Movimentação para evitar ser cercado. Uso de ataques para incapacitar rapidamente um oponente antes de lidar com outro. Uso do ambiente ao favor do lutador. Derrubar adversários em terrenos irregulares. Usar obstáculos para limitar os movimentos do oponente. Influência em outras artes marciais. O Ryo foi uma das escolas que influenciaram a criação do Kito-Ryu Jujutsu, que, por sua vez, teve um impacto significativo no desenvolvimento do Kodokan Judô, fundado por Jigoro Kano. Algumas técnicas do judô moderno ainda carregam a influência do Ryo, especialmente nos métodos de projeção e controle corporal. Embora sua linha principal tenha se perdido no Japão, o legado dessa escola ainda pode ser visto em diversas artes marciais modernas, como o judô e algumas formas de jujutsu tradicional. Seu impacto na história das artes marciais japonesas permanece significativo até os dias de hoje. E esse foi o nosso mergulho na história e nas técnicas do Ryo Jujutsu, uma das mais importantes escolas do Jujutsu clássico. Vimos como suas projeções, imobilizações e golpes influenciaram o judô e outras artes marciais modernas. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar aqui embaixo o que mais você quer ver no mundo marcial. Nos vemos no próximo vídeo.